Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá hora em que aquele que vos matar julgará, está prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de João, capítulo 15, versículo de 26 a 16 e 4. Jesus lembra de que uma hora nos aguarda e que as perseguições, as resistências, as barreiras da vida, elas farão parte da nossa experiência como discípulo. Vejam que Jesus menciona hora, Para quando chegar a hora. Que hora, É dito por Jesus Cristo. A hora de enfrentarmos os tribunais injustos, as perseguições, o desconhecimento. E assim Jesus parece amenizar a maldade do coração humano por não conhecer a verdade, que é o próprio Cristo. Quando ele diz, olha, aqueles que vos matarão, eles entendem assim por estar pensando de estar fazendo um bem. O que nos lembra isso? Será que não tem um personagem na Bíblia que nós conhecemos bem, que perseguiu os cristãos achando que estava fazendo a melhor coisa em prol da grande religião oficial conhecida como judaísmo? Paulo. Quando Saulo, ele perseguiu os cristãos, por exemplo, Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, ele diz que quando aconteceu ali o martírio do primeiro mártir da igreja, Estevão, um dos discípulos de Jesus Cristo, diz Lucas que retiraram as vestimentas de Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Vejam bem, Saulo, por mais que muitos tentem apedrejá-lo, ele fazia tudo isso muito bem convencido de que ele estava fazendo uma espécie de pureza, de combate ao movimento pagão, um movimento mau. Era assim que Paulo via os cristãos, E quando aparece a voz do céu, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ali caído do cavalo, ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele que você está perseguindo. Então muitos foram aqueles que, movidos por este sentimento de combate ao mal aqui entre aspas, porque era próprio do início do cristianismo, do messianismo deixado por Jesus Cristo, muita resistência, muita perseguição. E Jesus conhecia bem isso, quando ele diz, olha, agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora de enfrentar esta resistência, esta perseguição. Então as provações das nossas vidas, meus irmãos, elas não são para nos desanimar, elas não são para nos entristecermos. Quando nós sabemos bem conviver com os ventos contrários ao barco da nossa vida, nós iremos conviver melhor com as situações que às vezes nos tira assim a paz, a tranquilidade, mas sabendo que passa. Tudo passa, Tudo passa. Então é saber colocar no tempo de Deus as situações da vida. É saber bem olhar a experiência daqueles que venceram por não desistirem. E assim Jesus nos prepara, Ele olha bem para isso.
A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, a leitura dos Atos dos Apóstolos lembra bem isso, né? Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção, né? Ou seja, era uma serva atenta ao ensinamento dos apóstolos, né? Com a mensagem da ressurreição, e foi batizada. E muito bem agraciada, preenchida com esta bênção, a graça de Deus, convida os apóstolos para que permaneçam entre eles, né? A presença das Sagradas Escrituras na vida de Lídia, uma mulher muito bem sucedida financeiramente, faz com que os apóstolos ali permaneçam naquele ambiente, né? É próprio da vida cristã, quando aberta a graça de Deus, vai sempre se propor a colher e no tempo certo produzir os frutos, né, para os quais foram enviados, ungidos, escolhidos, consagrados. Assim também deve ser a nossa vida, a nossa experiência cristã, a nossa fé cristã. Que nesta segunda-feira, o primeiro dia da semana, dia do trabalho, obviamente, da semana, início das nossas atividades, a Sagrada Família de Nazaré, São José, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, interceda a Deus por você, pela sua família, pelo teu trabalho. Que Deus te livre de todos os males e te abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.